Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estamos aí nesta quarta-feira aqui pelo Gazeta Entrevista. Quero aí agradecer a audiência, a todas as pessoas que nos acompanham sempre neste horário aqui, não só em Rio Branco, mas também no interior do Acre, no interior do nosso estado. E eu quero chamar a sua atenção, pessoal da área de saúde, que a gente está acompanhando nos últimos dias aí, muitas reuniões na Assembleia, muitas reuniões na Secretaria Estadual de Saúde, muitas reuniões na Procuradoria Geral do Estado, no Gabinete Civil. É um corre-corre para resolver problemas da área de saúde. E a gente tem um assunto, entre outros, que nós vamos conversar aqui, por isso que chamamos aqui mais uma vez o deputado Adailton Cruz, que é o deputado que representa legitimamente mesmo os interesses da saúde do Estado. E a gente trouxe ele aqui para conversar e colocar luz, clarear o que realmente está acontecendo em relação a servidores que estavam ali e que foram afastados de suas funções. Deputado Adailton, tudo bem? Tudo bem, Astério? Boa tarde para você. Mais uma vez é um prazer estar aqui na TV Gazeta, parabenizar toda a rede pelo trabalho que fazem, levando à sociedade, à nossa população, todos os processos importantes para a nossa sociedade. E esse tema é de extrema relevância. Eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do que está acontecendo e de antemão também já me solidarizar com os mais de 200 trabalhadores que tiveram agora, até no último dia 15 de abril, os seus contratos de serviços encerrados de forma unilateral e abrupta, sem uma comunicação prévia, sem que seja preparado até um ambiente para você se organizar financeiramente, tocar a sua vida. E é um processo onde a gente tem trabalhadores aí sofrendo, porque eu vi pai e mãe de família, estou vendo, e ainda hoje falei com vários que não sabem o que fazer, chorando, porque tem que dar de comer o filho, tem que dar de comer o esposo, a esposa, e não sabe o que fazer da vida. E olha que foram pessoas que estão aí há 8, 7, tem gente com mais de 10 anos salvando vida, estavam na pandemia, alguns inclusive, e esse foi o que mais me sensibilizou. Falei com ele sábado passado. Sim. Agora, ele pegou o Covid na época da pandemia e foi contratado justamente para aquela linha de frente, aquele campo de batalha. Pegou o Covid e teve sequelas, ele vai ser obrigado agora a retirar metade do pulmão dele. E no momento que ele mais precisa, vai ter que ir para fora do estado para fazer isso. No momento que ele mais precisa, foi demitido. Então isso é de partir o coração. Eu como trabalhador e como ser humano, a gente fica sem chão. Sensibilizado, sem né, chão. Deputado? É uma situação muito sensível e a gente está buscando um caminho. Já demos a nossa opinião, já solicitamos a proposta de encaminhamento para resolver. E eu espero, conforme a gente sentou com o secretário de Estado, com a Procuradoria do Estado, a PGE, que agora no próximo dia 28 se tenha a conclusão definitiva e que seja o melhor. E aqui eu não falo mais nem só pelo meu coração, não é que seja o melhor só para o nosso trabalhador, mas também para a população. Porque eles hoje estavam em atividade mesmo, né? Estavam em atividade, em escala, inclusive. Você imagina, você está no mês de abril, a escala toda sua pronta, você com planejamento, quando chega dia 15, você está demitido, vai embora. O que é que precipitou esses acontecimentos? Porque o contrato iria até o mês de julho, é isso? Exatamente. Eles têm um contrato em vigor. Que vinha sendo renovado, a cada 90 dias se renovava. Renovaram agora justamente para terminar no final de junho esse contrato. E houve a convocação dos profissionais que foram classificados no cadastro de reserva do concurso simplificado do Estado. O Estado convocou eles e deu posse, e ao dar posse, automaticamente determinou a demissão do mesmo quantitativo desses trabalhadores que tinham um contrato emergencial. Isso de forma abrupta, o que eu lamento, porque é um processo que tem que ser feito com mais compromisso e deveria se trabalhar melhor isso, se planejar essa transição, tanto para o serviço quanto para o trabalhador. Se eu sou o gestor e vou convocar 200 trabalhadores e eu sei que eu sou obrigado a substituir os 200 que lá estão, que estão trabalhando e que conhecem do métier. Eu tenho um dever como ser humano, como gestor, de preparar essa transição, dar um prazo para eles, ou a retardar um pouco essa convocação e já avisar, vamos nos programar, porque tal data nós vamos convocar tantos trabalhadores e quando eu convocar eu vou ter que substituir vocês, então vocês têm tantos meses para se planejarem, pôr as contas em dia, se organizar, buscar outro caminho. Agora, assim, de forma paulatina, é triste, eu não concordo, e o que nós colocamos na Assembleia Legislativa, na Comissão de Saúde, para o secretário e para a Procuradoria, até para o Tribunal de Contas, Ministério Público,
é que se conceda essa transição, por vários motivos. O primeiro deles é a assistência à população. Você imaginou você tirar profissionais aí que estão há 10 anos, 8 anos, habituados, têm a rotina, conhecem o serviço da UTI, da urgência e emergência, de uma enfermaria, de um centro cirúrgico, e você coloca agora profissionais que foram recém-contratados, que precisam conhecer essa rotina, se qualificar, se adaptar, para poder dar uma assistência integral. Como é que você vai pôr um profissional recém-contratado para assumir uma nefrologia, assumir uma UTI, assumir um centro cirúrgico, uma central de material, uma emergência, uma enfermaria que tem fluxos e rotinas específicos que você precisa estar adequado? Você vai colocar em risco o profissional e a população. Então tudo isso é justificável, essa transição é totalmente justificável. E além disso, mesmo que a gente coloque esses 200 hoje e não tirasse nenhum, nós ainda vamos continuar com um déficit de quase 1.000 trabalhadores para a nossa saúde pública. Essa é uma questão muito séria, né? E um fato que me chamou a atenção, Astério, foi que nas conversas com a própria Procuradoria, que eles têm uma visão técnica da parte jurídica, mas eles de fato não conhecem o fluxo, a norma, a rotina do serviço de saúde. Eles não tinham essa justificativa, esse entendimento de que a retirada agora desses profissionais de forma abrupta poderia prejudicar o serviço, porque eles entendiam que o advogado, eles entendem, por exemplo, o advogado, quando tem a OAB, ele está pronto para assumir o serviço da advocacia. Mas na saúde é diferente. Você precisa conhecer a rotina, é vida, você não pode errar, e você vai tirar um profissional habituado, qualificado, coloca outro sem que ele tenha tempo para se inteirar da situação, da rotina, se qualificar, coloca em risco a população. Eles não tinham conhecimento disso, está sendo feito... No caso, a PGE. A própria PGE. Está sendo feito, a Secretaria já inclusive disse que terminou ontem a justificativa de solicitação desse período de transição e com a devida justificativa. Um dos motivos é esse, além do déficit dos profissionais, é essa quebra abrupta na assistência, para colocar um profissional que ainda não tem a rotina habitual do serviço. E eles entenderam que é justificável e logo foi feita essa justificativa. Eles vão sentar também com o Tribunal de Contas e a Secretaria me informou que dia 28 agora, eu não sei se é segunda, eu não lembro exatamente, mas agora dia 28 de abril, dia 24, eles têm a decisão 24, definitiva. Né? Eu espero que a decisão... Daqui a 4 dias, né? Eu espero que 24, a decisão seja a mais justa. Segunda-feira. E essa decisão seja a mais justa e mais importante, principalmente para o paciente. Essa transição tem que acontecer. Esses profissionais precisam desse tempo para se organizar e a gente vai precisar de muito mais trabalhadores ainda. Eu defendo muito que na carreira de saúde o servidor seja servidor contratado por meio de concurso público efetivo, mas a gente também não pode ser desumanos e virar as costas para esse contingente de trabalhadores que deram a vida para salvar os nossos acrianos e assim de uma hora para outra é tipo, dá um pé na bunda, vai embora e acabou. Não funciona assim. E esse cidadão, por exemplo, que vai ter que retirar parte do seu pulmão, vai ficar sequelado, desempregado, como é que ele vai arrumar outro vínculo para ele? A gente precisa refletir muito bem. Não estou aqui condenando o secretário, mas o que eu considero positivo das gestões da CESAC, eu aponto e parabenizo. Você sempre colocou com muita clareza aqui. Né? Agora, os atos que são errados, a gente tem que cobrar e criticar. Essa decisão foi errada, foi precipitada. Esse processo teria que ser preparado, teria que ser avaliado essa transição para assistir a população, para dar tempo a esses trabalhadores. Foi errado, eu não concordo. E o caminho a se resolver isso é fazer esse período de transição. E já externo aqui a minha solidariedade a todos esses trabalhadores. Se dependesse do meu coração, da minha vontade, não ia sair ninguém. E a gente iria preparar assim, um tempo aí, mediano para que eles se organizassem e depois buscassem outros meios. Mas não fazer dessa forma. Defendo o servidor de carreira, defendo o concurso público. Mas não podemos virar as costas para esses pais e mães de família. Minha solidariedade para você. Eu tenho certeza que está acompanhando a gente agora e está sentindo na pele aí, vendo seu filho que precisa de alimento e não tem de onde tirar. E você que está na assistência agora, ou que está internado agora e que está sentindo dificuldade. Porque o que eu recebi de reclamação, Astério, esses dias, das unidades, recebi reclamação de erro em procedimento, de profissional que está tendo dificuldade para realizar procedimentos simples, como, por exemplo, uma sondagem vesical, procedimentos de rotina de transferência, qual as condições que é para transferir, não sabe.
São situações que tem que ter essa adaptação. E a culpa não é do profissional que entrou agora. Ele tem todo o período para se adaptar. Deputado, a gente aqui, se a gente for num caixa de supermercado, a gente vê como é que se dá o treinamento. Aquele caixa mais antigo está ali do lado do outro, ensinando, entendeu? Ali, ó, faz isso, o número é esse, é aquele e tal. Quer dizer, funciona praticamente do mesmo jeito, né? Sim, Chegou um profissional novo, vai se adaptar, não conhece muitas vezes nem como é que é o prédio internamente. Verdade. E precisa de uma adaptação. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Houve alguma determinação do Ministério Público ou do próprio Tribunal de Contas pressionando o governo do Estado, que é governo mesmo, Secretaria de Saúde, para que esses profissionais não voltassem ou os contratos já fossem encerrados pelo tempo que eles já vinham se arrastando ali? A determinação que eles têm é de que esse processo de manutenção dos contratos emergenciais fosse suspenso, que não se fizesse mais esse tipo de contratação e que os que estavam em serviço fossem gradualmente substituídos pelos que foram aprovados e empossados por meio do concurso público efetivo. Então é essa a recomendação que tem do próprio Ministério Público. Inclusive eu falei com o próprio promotor, o doutor Simar, e ele realmente não abre mão desse processo. Agora vou fazer um parênteses, deputado Adailton. O governo do Estado está fazendo um concurso para educação para mais de 3 mil profissionais. Mas a gente conversa com o secretário, conversa com o governador e nunca vai deixar de ter o contrato provisório. Não vai ter. Na saúde é a mesma coisa, não tem como você não ter um servidor ali de um contrato provisório, contrato temporário, para atender uma necessidade. É um que adoeceu, é um que fez aquilo e tudo. E ainda mais considerando as especificidades da saúde. É vida. Nós estamos agora num surto de síndrome respiratória, onde o Hospital da Criança está lotado. A maternidade hoje, os leitos que tem na maternidade não atendem metade da demanda diária que procura. Você que é parturiente, se você for agora sangrando lá na maternidade, eu duvido se você vai encontrar um leito lá para você ser internada. Você vai ter que entrar na fila aguardando. Então a saúde tem especificidades e justificativa para se manter esse quantitativo de profissionais e trabalhar essa forma de substituição de maneira mais segura e menos impactante e danosa, tanto para o profissional e principalmente para o paciente. Você colocar profissional que nunca trabalhou para assumir no primeiro plantão uma urgência e emergência, onde chega gente com parada cardíaca, criança atropelada, queimado, isso não pode acontecer. Não estou aqui criminalizando a gestão, nem o secretário, pelo contrário, eu reconheço o esforço que o secretário está fazendo também para tentar reverter essa situação, mas não tem outro caminho. Eu não vejo outro caminho com mais segurança para a população do que manter essa transição. E esse processo, como você disse, contratação temporária, vai permanecer. Podem, inclusive, eu espero que não, mas podem, inclusive, até não readmitir esses que tiraram agora. Eu espero que isso não ocorra, que sejam readmitidos. Mas pode não ocorrer agora, mas daqui a um mês, 3 meses, 4 meses, vão chamar novamente, porque vai precisar. Pois é. Não, gente experiente, está com 10, 12 anos trabalhando na emergência e UTI em tudo que é lugar, né? Uma mão de obra qualificada pelo próprio sistema. Qualificada. Eu tenho colegas enfermeiros que estão há 8 anos adaptados, qualificados, e olha que são baita profissionais. Eu sou enfermeiro, trabalho em pronto-socorro há 25 anos. E tem colegas que estão saindo agora, que dão de show em mim, comparando com a minha qualificação. Porque eu reconheço e sei valorizar as pessoas que atendem com qualidade. É óbvio que tem profissional que realmente não merece o cargo que eu ocupo. Tratam mal, não sabe dar uma informação, não sabe realizar um procedimento, mas isso é casos pequenos e específicos. A grande maioria são profissionais extremamente qualificados. Eu lamento muito e eu espero que o tribunal, o próprio Tribunal de Contas, na audiência que teve na Assembleia, demonstrou muita sensibilidade e compreensão de que é possível sim se manter esse processo, principalmente observando a população que necessita. Eu senti deles essa sensibilidade. Eu espero que realmente a gente consiga reverter essa situação. Desses que saíram, 22 continuam. Pois é, 22 continuam. Né? Os critérios que foram utilizados para manter esses 22, eu sinceramente não sei. Eu só sei que alguns... Eu já ouvi críticas, que parece que foi aquela questão do QI. Provavelmente, eu também já ouvi. Já ouvi também. Já ouviu? Que foi questão política, né? Já ouvi, por exemplo, de alguns que ficaram lá em Cruzeiro do Sul, lá no Projeto Santa Luzia, lá no Miritizal, ficaram.
Se você comparar a complexidade do serviço de lá, como por exemplo aqui do pronto-socorro, não tem como comparar. Mas não estou aqui pedindo que tirem o emprego, pão da boca de nenhum trabalhador. Mas se realmente for para usar critério, que use critério técnico e não QI, quem indica. Profissional que está aí qualificado, que atende bem e que precisa para o serviço que tem, e não um indicado lá que a gente não sabe nem se está realmente trazendo retorno. Esses 22 com certeza tem muitos indicados, isso aí eu não tenho dúvida. Secretário, aquela ideia que foi inclusive discutida lá na Assembleia Legislativa, naquela audiência pública que você propôs, de se criar uma OCIP, uma ONG, essa é uma pergunta, se é uma resposta para este quadro da saúde, não só para o momento, mas para uma permanência. A outra pergunta, você estava na saúde na época do bingo que foi criada aquela empresa, como é que é o nome daquela empresa? Foi o GESACRE, ligado à saúde, que deu tanta confusão. Foi o GESACRE, na época era o ProSaúde, salvo engano. Acho que era ProSaúde. ProSaúde. E aquilo deu tanta confusão, meu Deus do céu. A gente da imprensa chegava no momento... ProSaúde, que hoje... Vamos falar disso depois do intervalo? Hoje é o quadro de extinção. Um abraço aos nossos guerreiros do quadro de extinção da CESAC. Isso, nós vamos para o intervalo. Eu volto conversando com o deputado Ailton Cruz já a respeito desse assunto aqui. Fica aí.